por ordem de sorteio, o nosso último entrevistado é Rogério Portanova, da Rede Sustentabilidade. Candidato, muito obrigado pela sua presença aqui no SBT Meio Dia. A gente costuma iniciar as entrevistas, pois não, Prisco? Se me permite, tem uma passagem bíblica que diz que os últimos serão os primeiros. Eu já sou primeiro no coração aqui do pessoal. Boa tarde, Prisco. Boa tarde a todos os ouvintes do SBT. Eu já sou o primeiro no coração do eleitor. Eu espero ser também o primeiro para ir para o segundo turno na urna. Como é que está indo a campanha? A campanha está muito boa, a receptividade é extraordinária. O problema que tem é a conjuntura política, que ela é muito difícil. Infelizmente, os principais candidatos não vêm a debate nenhum. Parece que esqueceram do eleitor. E eu costumo dizer que... Mas aqui eles estiveram, né? Ah, não, aqui estiveram... Infelizmente, quem não esteve foi o amigo em função da legislação eleitoral, né? Que poderiam me convidar, mas resolveram fazer uma interpretação restrita da lei, mas isso são águas passadas e nós continuamos. Onde nos chamam, nós vamos, como estamos aqui. E assim, no meio dessa correria... Inclusive, todos tiveram ao mesmo tempo nessa série de entrevistas com 15 minutos para o senhor expor as suas opiniões. É um serviço que o SBT presta à democracia. Sem falar nos 5 minutos do SBT News, né? Perfeitamente. Então, assim, ô Prisco, no meio dessa coisa, eu de vez em quando ainda consigo ler um livro. Eu acabei de ler um que se chama Como Morrem as Democracias, do Lipitsky, e se enquadra perfeitamente o que nós estamos vendo agora. E depois eu reli um grande antropólogo que chama Claude Lévi-Strauss. O Lévi-Strauss disse, o Brasil, isso aí na década de 50, é um país que vai sair da barbárie para a decadência sem entrar na civilização. Se a gente olha a política de hoje, parece que é isso. É a volta da decadência de governos que se mostraram incompetentes, tentando ter por alternativa a barbárie. Nós somos a alternativa da civilização, que vai unir inovação tecnológica com sustentabilidade. Então, assim, o Lévi-Strauss nunca foi tão presente. A gente quer dizer não à barbárie, não ao retrocesso, mas também não à decadência e à incompetência. E essa realidade não é só local, é nacional também, na sua avaliação? Eu acho que muito mais nacional do que local. Local, há uma espécie de anestesia para tentar fingir que não tem eleição. A gente passa, está todo mundo antenado nas questões políticas, no que está acontecendo, mas ninguém tem candidato ou ninguém declara o voto. A última pesquisa mostrou, são mais de 70%, dentre eles eu acredito que você ainda não escolheu o seu voto, ou seja, está tudo em aberto. E mente quem tenta estabelecer quem são aqueles que vão de fato disputar a eleição. Quem vai disputar a eleição de verdade é você que vai decidir. E a gente acha que tem um programa, que tem uma determinada lógica, que vai dizer não à corrupção, que vai dizer não àqueles que fecharam mais de 54 escolas, que vai dizer não àqueles que fizeram evasão escolar de 64 mil alunos e que vai apresentar um projeto de futuro. Como eu falei, nós somos o governo do século XXI. O que está aí é uma discussão da incompetência e da corrupção do presente, tentando trazer a barbárie do passado. Agora, na última entrevista que nos concedeu aqui no SBT, Portanova, o amigo estava animado porque a Marina estava em segundo e tentando se aproximar de Bolsonaro. Com a oficialização da candidatura de Haddad, ela começou a desidratar e está despencando. Até que ponto isso reflete na sua pretensão eleitoral? Sinceramente, eu espero que ela se recupere, ou melhor, que o eleitorado entenda qual é o melhor programa e quem de fato pode acabar, como eu falei, com a decadência e com a barbárie. Que a nível nacional é Marina Silva, mas eu não estou nem um pouco desanimado, ao contrário. Mas isso já aconteceu em 2014. É verdade. Ela estava ameaçando Dilma na liderança e acabou fora do segundo turno, né? Só que em 2014 ela foi atingida pelas fake news. O que mentiram a respeito da Marina e desidrataram por questões absolutamente artificial, e por isso que nós defendemos quando houve um impeachment, do impeachment da chapa. Porque aquela chapa era completamente ilegítima, mas acabaram dando uma espécie de golpe branco dentro desse processo. Mas voltando à questão atual, ao contrário, eu estou muito animado pela recepção que estão tendo e que a rede é uma realidade em Santa Catarina. Ela era uma realidade no Brasil e não existia aqui em Santa Catarina. Essa é a primeira eleição que nós participamos enquanto partido. E nós conseguimos organizar em praticamente todas as grandes regiões, e já vou lhe adiantar, para 2020 nós vamos ter mais de 50 candidatos a prefeito, com a legislação que não vai permitir coligação na proporcional.
A rede de sustentabilidade é uma realidade. Infelizmente, eu não posso falar isso de outros partidos que só pensam na matemática. Sinceramente, eu não vou acusar ninguém aqui, mas o que PDT, PCdoB, PROS, PSB tem a ver com o governo neoliberal e a proposta neoliberal de Merizio? Será que esses dirigentes, esses militantes vão votar por essa indicação, ou será que é um simples cálculo matemático para votar no seu deputado, para eventualmente garantir uma cadeira numa Assembleia ou numa Câmara? É isso que a gente tem sentido quando a gente viaja, uma traição permanente daqueles que até o último dia eram candidato a governador e negociam com os principais inimigos, ou não tem nenhuma identidade ideológica. Se os dirigentes já não entendem isso, imagina o eleitor. É por isso que nós estamos sozinhos. Nós estamos trazendo a boa política, uma política que vai trazer ideias, que vai trazer propostas e que vai mudar Santa Catarina e o Brasil. Agora, o discurso está afiado, hein, Fernando? Muito bom. Ele traz pontos que contrapõem, né, o que também é pensamento da população em diversos casos. Agora, eu gostaria de saber, fico curioso, como é que o senhor, fazendo parte de um partido que a nomenclatura já fala em rede de sustentabilidade, vai conciliar os ideais do partido com um Estado tão forte na agricultura, por exemplo? Como é que são essas propostas? Como é que está conversar com os agricultores e apresentar esse tipo de iniciativa, esse tipo de proposta, candidato? Eu agradeço muito... E o agronegócio é muito forte em Santa Catarina, né? Mas com certeza, eu agradeço muito a sua pergunta, porque há cerca de 10 dias atrás, 2 semanas, em São Paulo, teve um grande congresso sobre agronegócio e sustentabilidade. A EPAGRE e, principalmente, a pesquisa que é feita no Brasil a respeito de agronegócios mostram que o agronegócio extensivo, que desmata e que agride o meio ambiente, ele está com os dias contados. Porém, a compatibilidade do agronegócio com o meio ambiente, através da inovação tecnológica, vai poder trazer para o produto final valor agregado, que nós, infelizmente, não temos. Então, assim, há uma perfeita compatibilidade entre pesquisa científica, agronegócio e sustentabilidade. E é isso que nós estamos conversando com produtores de suíno, com produtores de soja, enfim. Não há uma incompatibilidade crônica? Com relação ao agronegócio extensivo, como se praticou até 10, 15 anos atrás, essa é uma incompatibilidade completa. Agora, as novas tecnologias, com o que se propõe, inclusive com a agricultura ecológica, que está incorporada nas concepções mais modernas do agronegócio, temos perfeita compatibilidade, inclusive com a indústria metalmecânica também. Desculpa se eu vou trazer aqui um exemplo de uma empresa que é a Tigre. Ela é um exemplo de como compatibilizar inovação tecnológica, sustentabilidade com negócios internacionais. Eu tive por acaso na Tigre em Milão, que foi o último local onde ela inaugurou. Como que não vou fazer aliança com esse setor produtivo que se renova? Agora, não dá. Até porque gera renda, gera oportunidade, gera emprego e gera crescimento econômico. E como os agricultores, os homens do campo, recebem essa proposta da rede, candidato? Os tradicionais, aqueles que estão agarrados em um carguinho político, que têm vínculos com os políticos tradicionais, nos veem com desconfiança. Porém, o jovem agricultor, e principalmente o agricultor familiar, e aquele que está vendo que tem valor agregado na agricultura ecológica, nos vê com muito bons olhos. E as cooperativas? São nossas parceiras, aliadas, porque elas entendem que para fazer uma agricultura e um agronegócio sustentável, necessariamente, elas vão ter que ter padrões exigidos a nível internacional, que são selos ambientais. Então, ou o Estado adapta essa grande força, essa potência que é a agroindústria, às exigências internacionais e ambientais e permite que se dê renda e valor agregado por muito tempo, ou, infelizmente, a gente vai ficar, como eu falei anteriormente, vai continuar numa lógica do atraso, numa lógica tradicional da decadência desses procedimentos. Então, como colocou no início da entrevista, aí é um desafio civilizatório. Mas não tenha dúvida, eu acho que a nossa candidatura representa isso. Não é nem a barbárie, nem a decadência, é a civilização, com
projetos e propostas que eu tive a felicidade, a educação me deu tudo na vida. Eu fiz um doutorado, eu passei 6 anos morando em Paris, eu conheci tanto a política quanto o que se tem de mais moderno em termos de adaptação e de desenvolvimento do ponto de vista, seja tecnológico, seja científico, seja produtivo. E eu quero trazer isso para Santa Catarina. Ok, eu vou pegar justamente esse gancho da educação, o senhor é ligado diretamente com a educação, para fazer um questionamento de uma dúvida pessoal. A gente fala, quando eu visito escolas, universidades, quando a gente está falando de entidades federais, institutos federais de educação, universidades, são concorridas, são de qualidade, e quando a gente faz uma comparação com escolas estaduais, é completamente diferente. O sujeito, ele quer estudar na federal, mas paga um curso particular para fazer o ensino médio. Por que isso? E como equiparar isso, candidato? Muito bem, o Prisco vai saber. Boa pergunta. O Prisco vai saber melhor do que eu. Há cerca de 30 anos atrás, um pouco mais, antes do período da ditadura militar, as escolas de segundo grau eram referências em todo o Brasil. As melhores escolas, junto com a escola militar, era concorridíssima por parte de todos. Eu fiz o meu segundo grau, e muito bem feito, na escola pública. Então, houve um desmonte durante o período da ditadura, junto com uma visão liberal da educação, que fez com que houvesse a decadência desse processo. Quem resistiu foi a Universidade Federal. Nós queremos olhar para trás e ver que aquele modelo que já funcionou pode voltar a funcionar. É absolutamente factível. O que tem que fazer é prioridade para a educação. E aqui eu vou trazer um exemplo familiar, tá? Porque eu acho que se a gente não pratica as coisas no dia a dia, não adianta querer fazer no espaço público. A minha filha acabou de passar para a universidade em Glasgow, que é a 82ª no mundo, a 2ª na Escócia, e ela está à frente de todas as universidades, por exemplo, aqui na América Latina, que a melhor é a USP. E quando ela chegou lá, ela viu o custo que era para pagar a mensalidade e falou, pai, não vou poder fazer. E eu falei, negativo, eu posso não morar, agora tu vai fazer. Tudo que eu tenho foi graças à educação. E se eu posso dar alguma coisa para minha família, para minha filha, bacana, é educação. Se eu posso dar alguma coisa para o Estado, é educação. O que eu vou fazer? Se tiver que sacrificar outras áreas, se eu tiver que não duplicar a estrada, se eu tiver que não fazer cisterna, se eu tiver que não fazer sei lá o quê, eu não vou fazer. Mas a educação vai voltar a ter o que já teve no passado. É por isso que não tem uma escola de segundo grau competente como são as universidades, porque desmontaram o sistema público. E nós vamos fazer. Porque eu posso falar disso. Ou seja, prioridade na prática e não na palavra. Na prática e reformar completamente o currículo. O nosso currículo continua o mesmo de 20 anos atrás. Eu vou aproveitar os nossos 2 últimos minutos da entrevista para tocar num outro assunto que foi tema ao longo de toda a edição de hoje do SBT Meio Dia, que é segurança pública. A gente mostrou hoje aqui no SBT um assalto em plena luz do dia no bairro Coqueiros, na capital, área nobre da cidade. Quer dizer, os números que são apresentados são contestados com relação à segurança pública do Estado. Assalto em plena luz do dia. Como é que o senhor vai combater isso? Bom, se essas pessoas estivessem na escola 20 anos atrás, provavelmente não estariam assaltando agora. Essa é uma primeira questão. A segunda, tem que ter, trabalhar com o tripé da segurança, que é a repressão, que é a recuperação e que é a prevenção. Infelizmente, nós temos uma defasagem do ativo e muita gente trabalhando na burocracia. Eu vou botar a polícia da rua, mas não tem outra saída imediata para esse tipo de coisa. A longo prazo, programas que incorporem esses pequenos assaltos principalmente e não deixem que essas pessoas caiam na mão do crime organizado, que esse é um problema seríssimo que nós temos. Tem que também distribuir renda. O Brasil é um dos países que tem a maior concentração de renda do mundo. Todo país que concentra renda tem mais violência. Será que não dá para a gente pensar e ligar isso e não querer só dar arma para as pessoas, violência? Tem que ter mais inteligência e menos violência. A realidade econômico-social do país também favorece o crescimento da criminalidade. Né? Eu vou poder me despedir? Claro, já deve. 30 segundos para isso, candidato. Quanto? Temos 30 mais segundos. 30. Ali, ó. Então eu queria só me despedir de vocês com uma frase de um outro grande pensador que perguntaram a ele o que é um estúpido. Foi Albert Einstein. Ele disse, estúpido é aquele sujeito que faz as mesmas coisas e quer resultado diferente. O eleitor de Santa Catarina, você,
não é um estúpido. Você vai fazer diferente, vai votar no dia 7 com qualidade e vai trazer a civilização para a discussão política. Em 2018 é 18. Rogério Portanova, muito grato pela presença, parabéns pela entrevista, sucesso na empreitada. Eu que agradeço e parabéns ao trabalho da SBT aí, em nome da democracia e do bom jornalismo. Muito grato. Traquina diz que estúpido é uma pessoa sem informação, é para isso que a gente está aqui. Candidato, muito Beleza. obrigado pela sua participação. Tamo junto.